Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre gatilhos emocionais. Se você ainda não me conhece, me apresento. Sou Suelen Silva, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. E quero trazer algo bem importante, né? Um fator muito importante dentro do processo de emagrecimento, que é os gatilhos emocionais, né? Tu vai me perguntar, mas o que é os gatilhos emocionais? É o momento que dispara o comportamento. O gatilho é algo que é disparado em determinado comportamento repetitivo dentro do processo de emagrecimento. Vou dar um exemplo. Acontece uma determinada situação, por exemplo, sei lá, uma discussão com um familiar, e automaticamente eu tenho um comportamento. E muitas vezes esse comportamento é um comportamento, como a gente fala, o desconto na alimentação. Eu desconto aquela frustração, daquela briga, daquela discussão, muitas vezes daquilo que eu não consegui falar na alimentação. Então a situação normalmente é um gatilho, né? O pensamento é um gatilho, o comportamento, às vezes até o comportamento externo é um gatilho para mim. Então, o que a gente tem que avaliar? O nosso tipo de comportamento frente ao abuso da alimentação, ou seja, quando a gente também está tendo aquele comportamento disfuncional, né? Que é procurar o doce, procurar o mais calórico, é sair da orientação do saudável. Dentro disso, eu não posso deixar de falar sobre alguns gatilhos clássicos, como a gente chama, né? Alguns gatilhos que acho que está na relação de todos que entram no processo do emagrecimento, que é a questão do estresse e a questão do cansaço mental, tanto físico e mental, mas eu tenho percebido que o cansaço mental aciona, é como se o estresse e o cansaço mental fosse um gatilho meio que permanente. É só tu começar a prestar atenção. Quando tu tá muito cansado, automaticamente a fala até, né, que a gente faz é uma fala muito repetitiva. Hoje eu só quero comer alguma coisa e dormir. Então esse comer alguma coisa não tá dentro de uma questão de organização, não tá dentro de uma escolha assertiva, não tá dentro de uma preparação e de uma questão consciente, né? Se tu tá cansado, se tu tá estressado, provavelmente tu fica dando vazão para aquele cansaço e não presta atenção no que você está fazendo ou até mesmo no que você está comendo. Então, dentro disso há vários outros elementos que são gatilhos, né? Então eu posso até citar alguns para vocês. Eu acho que a questão de não saber dizer não prestar atenção nas suas reações, não reconhecer as próprias emoções, não ser gentil com você mesmo, não experienciar, não se permitir. Eu acho que tem várias coisas que são gatilhos e que faz com que você atropele a questão do manejo do emagrecimento, do manejo de buscar coisas saudáveis, atrapalham essa questão até de mudanças de hábito, e isso a gente pode levar para outras áreas, não só para o processo de emagrecimento. Eu sempre falo aqui, né? A gente está falando na mente e a mente ela abrange todas as áreas da nossa vida. Então, um ponto bem importante dentro dessa questão dos gatilhos mentais é você começar a olhar para suas relações quando você tem um abuso, quando você sai da questão da organização, quando você cai na questão de ser mais compulsivo, de buscar o doce, né? Como eu já falei, de buscar o que não vai te agregar, né? Que vai fazer com que você não perpetue na questão do emagrecimento. Então, o primeiro ponto é fazer a observação das suas reações. Como eu expliquei, né? Tem coisas que pega a gente, né? Às vezes tu tá lá no computador fazendo um trabalho e não tá andando, tu fica estressado. E se tu tá em casa, automaticamente é só tu vigiar, né? O que tu faz? Tu corre pra geladeira. Então tu vai lá, tu abre a geladeira, tu procura alguma coisa pra comer, pega alguma coisa e volta de novo pro computador.
e aquilo não vai de novo, tu faz esse mesmo processo, o mesmo mecanismo. É como se o fato de se dar conta, de ter aquele pensamento de estresse, de ser estressante estar na frente do computador, é um gatilho para um comportamento, né? E normalmente é um gatilho para um comportamento disfuncional. Então, o primeiro ponto é rever, né? Segundo ponto que eu acho extremamente importante é aprender a lidar com essas situações, né? Se você consegue ter uma visão de que é a questão do estresse, o que você pode fazer para desestressar, né? Sei lá, caminhar, meditação, conversar, terapia, academia, treino, não sei, alguma coisa que funcione para você para desestressar. Outro ponto importante, eu acho que rever suas emoções. A tristeza, eu falo que a tristeza ela é um gatilho. Então, rever suas emoções é uma questão bem forte dentro disso. Eu noto, principalmente no consultório, quando eu solicito, né, quando eu peço para as pessoas estão me contando uma situação da vida delas e eu questiono, né? Mas como você se sentiu? E ela não consegue me responder. Ela fala até de situações fisiológicas que ela talvez tenha sentido, sei lá, sentiu que começou a suar, sentiu calafrio, Ela me dá sintomas físicos, mas ela não consegue me trazer o emocional, como ela se sentiu triste, se sentiu feliz, com raiva, com ódio, ela não consegue, é como se aquilo não existisse. E existe, até porque a gente não nasce inato, a gente nasce com essas emoções, né? Eu já falei delas aqui e vou fazer um vídeo falando de novo sobre as emoções. Então a gente tem que alertar para isso, né? Como que quais são as emoções, o que eu sinto, o que elas dizem, se elas são gatilhos ou não. Então é bem importante a gente dar conta disso dentro de fazer a investigação de quais os gatilhos que faz com que eu saia da minha questão do emagrecimento, né? Do meu processo de emagrecimento. Então, fica aqui o Simples na Mente, né? Para que você seja reflexível, para você fazer o diagnóstico do que é que o comportamento que você tem que é um gatilho no seu processo de emagrecimento. Nos vemos até breve num próximo Simples na Mente. Até mais.